Todo mundo sabia das canalices que o marido de Isabel aprontava. Ele era mulherengo, sem vergonha, ele não tinha o menor pudor. Você sabe que ele dava em cima das meninas mais jovens aqui do bairro. Ele dava em cima de mulher casada. Ele era mulherengo mesmo, assumido. Agora, a única pessoa que não acreditava nisso era a própria Isabel. Porque, apesar dele aprontar diante dos olhos dela, parecia que ela estava sempre em outro mundo, desqualificando qualquer tentativa de desmascarar o marido que ela tanto amava. Isabel, pelo amor de Deus, teu marido não presta, Isabel. Teu marido não vale o que come, Isabel. Isso é invenção tua, é bobagem tua. Sabe como são as coisas? Pouquíssimas pessoas tinham coragem de chegar para Isabel e dizer isso. As demais não tinham. Sabe assim, de dizer letra por letra toda a verdade, porque ela era tão bacana. A Isabel era tão gentil. Mas do outro lado víamos que tudo na vida tinha um limite, até para ser canalha. O nome dele era Sérgio. Ele fazia o tipo assim: estou velho para isso e aquilo, mas queria se vestir como menino. Queria andar de carrão, desses iguais aos playboys aí. Se vestia com roupas destinadas à moda juvenil. Até que um dia, num desses dias que a gente pensa nunca vai acontecer, Sérgio, o marido de Isabel, encontrou uma moça mais louca que ele. E acredito que, cansada das falsas promessas do amante que não tinha nem onde cair morto, ela o atraiu para um motel e com 4 tiros acabou com a vida do infeliz. Nossa, minha amiga Isabel soube de tudo da pior maneira possível. Me lembro de vê-la no velório com um semblante de ódio, rancor e raiva, mas tristeza jamais. Ele morreu mal. Porque é duro você morrer sendo baleado dentro de um motel com a sua amante e a tua família toda descobrir isso. É a partir desse momento da morte do Sérgio que começa a incursão desta minha amiga no seio da minha família, de Isabel, minha vizinha. Me perdoe, Jeremias, acabei não me apresentando a você e seus ouvintes. Eu me chamo Lígia, sou aqui mesmo de São Paulo e, embora tenha passado alguns anos de minha vida em Santa Gertrudes, é uma pequena cidade bem ao lado aqui da capital, eu sempre amei esta terra. Nasci aqui, depois de um tempo meu pai fez a tentativa de sair da cidade grande, lá em Santa Gertrudes, fomos felizes, mas minha mãe não se adaptou nem um pouco ao ritmo lento de qualquer cidade, quando comparado à terra da garoa. Voltando, fomos morar em Santo Amaro. E foi na região que os 3 irmãos cresceram e tomaram cada um seu rumo. Eu sou a mais nova. Demorei para sair de casa. E o episódio que contei logo no início sobre minha amiga Isabel aconteceu quando eu ainda estava solteira. Os irmãos já estavam casados. Na realidade, os outros 2 irmãos, o Sidney e o Alberto. E foi o Alberto quem voltou para casa mais cedo, por ter escolhido mal. Sim, o meu irmão mais velho se casou com uma moça muito mimada e não muito querida. Sabíamos que aquilo não acabaria muito bem. Graças a Deus não chegaram a ter filhos e isso facilitou a separação. Ou seja, é neste ponto que as vidas de Isabel, a viúva, que perdeu o canalha do Sérgio, morto pela amante dentro de um motel, com o meu irmão, o Alberto. É nesse momento da história que a história de ambos vão se cruzar. Veja o que é o destino, Jeremias. Alberto volta para casa por causa de um casamento desfeito. Isabel está viúva, porque o marido canalha, aquele que eu contei no começo da carta, foi morto pela própria amante dentro de um motel aqui perto da minha casa. Bem,
os dois se encontram aí. Ele está voltando para nossa casa, porque na hora da dor é na casa da mãe que procuramos abrigo. E Isabel, nossa vizinha, que ficara viúva há pouco tempo, toda carente, encontra no peito do meu irmão o aconchego de quem se viu só do dia para a noite. Isabel carregava 2 filhos do primeiro casamento. Meu irmão ainda carregava apenas a vontade. Claro que ele conhecia toda a história de vida da nossa vizinha. Minha mãe, deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse negócio de sexto sentido materno, eu sei que isso vai dar até um ar meio místico para a história, mas eu não sei como te explicar isso. Mas essa coisa de sexto sentido de mãe, você já ouviu essa expressão? Mãe sente alguma coisa diferente. Quando meu irmão Alberto começou a se envolver com Isabel, a minha mãe não gostou daquilo. Não que a minha mãe proibisse, não é isso. A minha mãe proibiu o Alberto de ficar com a Isabel, não era isso. Mas a minha mãe dizia para mim: filha, Lígia, tem alguma coisa que me incomoda. Mas mãe, olha, o que aconteceu com a Isabel foi uma fatalidade. Quer dizer, foi um livramento, né, mãe? Porque aquele homem não prestava, o Sérgio não valia nada. Caçou, até que encontrou uma doida que deu uns tiros nele e quer saber? Bem feito. Livramento para ela. Ah, filha, eu não sei, filha. Teu irmão já foi machucado na primeira relação. O teu irmão Alberto, ele é sensível, eu não sei como é que ele vai encarar isso. Jeremias, ele já era adulto, responsável pelos seus atos, ela, Isabel, também. A minha mãe aconselhou dizendo: Alberto, olha, você quer seguir nessa relação, tudo bem, você já é adulto e ela também, mas meu filho, mamãe vai dizer uma coisa: cuidado, muito cuidado. A coisa foi acontecendo de maneira natural, sabe? Eles se apaixonaram. O namoro dos dois foi meio que instantâneo, não houve muita cerimônia. Quando fomos dar conta, os dois estavam deitados no chão da sala assistindo a um bom filme e comendo pipoca. É a junção da história do meu irmão Alberto com Isabel, minha vizinha e grande amiga, aquela que perdeu o marido, que fora morto por um amante. Trágica, mas parecia no começo que ela tinha reencontrado a felicidade. Felicidade que ela imaginou ter ao lado do marido e não tinha. E os 2 filhos aceitaram meu irmão numa boa. Olha, 2 adultos, não tem muito o que dizer, não tem muito tempo para namorar, não. Eu acho que o namoro dos 2 não chegou nem a 1 ano, foi coisa de meses. Passado esse tempo, eles decidiram se casar. Ora, é o natural da vida. Não foi um casamento no religioso, não. Foi um casamento apenas no cartório mesmo. Ambos estavam com as vidas resolvidas, ambos já eram responsáveis pelos seus atos e decidiram se casar. E meu irmão foi morar, a convite da própria Isabel, uma vez que ela era a dona da casa. Foi morar na casa que um dia o falecido havia morado. Então ele foi morar na casa da Isabel, mais os 2 filhos, e assumiu os 2 filhos como pai. Ele não fez distinção nenhuma. Como que dizendo: olha, Isabel, os seus 2 filhos eu vou criar, deixa comigo, Isabel. Demonstrar uma faceta que até ali eu não conhecia. Ou ela desenvolveu depois que o primeiro marido foi morto, que é aquele ciúme em exagero. Jeremias, você conhece alguma mulher que tem aquele ciúme além da conta? Olha, eu acho que o ciúme faz muito bem para a relação. Eu acho que ciúme é até positivo para a relação. Quando alguém sente ciúme de você, é sinal de que essa pessoa gosta de você. Mas tem um momento que o ciúme passa da conta. Então, passados alguns meses do casamento com meu irmão, Isabel começou a ter ciúme de tudo. Então aquela coisa assim, o Alberto ia até a esquina no mercado comprar
um quilo de açúcar. Eu tô dando um exemplo. Onde você vai, hein? Amor, eu vou ali na esquina. Vou comprar leva o celular. Ele levava o celular e ela, no auge da desconfiança, e talvez aqui cabe aquele velho ditado que o gato escaldado tem medo de água fria. Ela ligava para ele pelo chamada de vídeo, pelo FaceTime, sabe? Oi, onde você tá? Amor, eu tô aqui no mercado, olha aqui, tá vendo, eu tô aqui no mercado, tô sozinho, já tô voltando para casa. E é aí que as coisas começam a se complicar. Porque uma vez que o primeiro marido a traiu pela vida toda e acabou morto dentro de um motel, assassinado pela amante, ela entendeu que todos os homens do mundo fariam o mesmo. Eu tenho para mim. E quantas foram as conversas que nós tivemos? Eu tenho para mim que homem é tudo igual. Deu bobeira, deu espaço, ele viu uma mulher bonita, ele vai e te trai mesmo. Não tem jeito. Jeremias, o casamento dos dois começa a ficar muito sufocado. E isso não tinha nem 2 anos de casados. O meu irmão me tinha como melhor amiga. Tanto é que ele vinha desabafar para mim. Olha, pelo amor de Deus, Lígia, você precisa falar com a Isabel. A Isabel tá piorando as coisas. Ela tem ciúme de tudo. Ela cheira minha roupa, ela revira o meu celular, ela faz tudo. E aí a ideia partiu de mim. Roberto, por que é que você não surpreende a Isabel? A surpreende como? Eu dou tudo para ela. Eu cuido dos filhos, eu trabalho, entrego meu salário na mão dela. Ela vai me levar pro trabalho, ela vai me buscar. Eu não dou motivo nenhum para ela desconfiar de mim. Sei lá. Meu irmão, surpreenda. Por exemplo, eu sei que ela é apaixonada para ter um cachorrinho. E ela nunca teve, ela já confessou isso para mim. É um cachorrinho de raça, custa caro. É coisa de R$7.000 o filhote. Por que você não faz um sacrifício e dá um filhotinho para ela? Até sei que o sonho dela é ter uma fêmea desse cachorrinho. Porque ninguém dá um cachorro caro como esse. Tá aí. Gostei da ideia. Um cachorrinho. Mas custa tudo isso? Custa porque eu já pesquisei na internet e vi, custa tudo isso. Jeremias, eu ajudei o meu irmão. Eu ajudei o meu irmão a pesquisar na internet. Eu ajudei o meu irmão a encontrar o Criador. Eu batalhei junto com o meu irmão pelo preço do cachorro. E o meu irmão, olha como as coisas funcionam. O meu irmão salva o telefone. Olha o que é a precipitação de raciocínio. O meu irmão salva no celular dele. Você está compreendendo a história até aqui, não tá, Jeremias? Pois bem, o meu irmão havia combinado de buscar o cachorro numa manhã de sábado, uma vez que ele não trabalhava de sábado nem de domingo e teria tempo para curtir a cachorrinha, o filhotinho ao lado da Isabel. Então ele salva o nome do Criador no celular dele, o telefone do Criador. Só que ele não coloca o nome do Criador no celular. Ele coloca o nome que ele daria para a cachorrinha. E salva no celular para que ninguém desconfiasse de nada. Para que Isabel não percebesse que aquele nome se tratava, na realidade, de uma cachorrinha de R$7.000 que ele daria para ela. Então ele salva assim, Chéri. Jeremias, Chéri é uma expressão em francês. Chéri seria o nome que ele daria para a cachorrinha. Ele ia buscar a cachorrinha, ia colocar num lacinho vermelho e entregar para Isabel para agradar, para ver se amenizasse um pouco, e amenizava um pouco a ciumeira dela demasiada. O problema foi um só.
ela pega o celular do meu irmão um dia anterior. O meu irmão já estava dormindo. Ela estava tão louca e desconfiada do mundo que ela pega o celular do meu irmão. No dia anterior, era uma sexta-feira, ele já tinha dormido. Ele já estava dormindo. E deixou o celular na mesa da sala. Lógico, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Ele coloca o celular na mesa da sala e vai dormir. Inclusive dormiu no quarto dos filhos dela, junto com eles assistindo a uma série, naquela história de maratonar. Ela foi fuçar no celular dele. Quando ela abre o tal do WhatsApp, desse maldito WhatsApp, ela vê lá, Sherry. E a conversa que ela vê, olha o que é a precipitação de raciocínio. Então ela pega o celular do meu irmão, que é marido dela, que está na mesa da sala, ela vê o nome Sherry, logo ela supõe que se trata de uma mulher. Agora o diálogo é comprometedor, porque o diálogo tá assim, ó. Olha o diálogo, o jeito que tá. Tava escrito desse jeito. Ele diz assim: primeiro é meu irmão dizendo, na conversa do WhatsApp, por escrito, não falado, não por áudio, por escrito: amanhã cedo vou dar uma desculpa aqui em casa para buscar a Sherry. Amanhã cedo vou dar uma desculpa aqui em casa para buscar a Sherry. E lá do outro lado a resposta: Sherry tá ansiosa para ganhar o teu colo. Ah, meu Deus do céu. Do outro lado estava escrito: Sherry está ansiosa para ganhar o teu colo. Essa mulher é tomada por uma fúria sem tamanho. Depois, em depoimento à polícia, ela mesmo confessa. Ela até desconfia que foi o próprio Satanás que tomou conta dela. Ela pegou a primeira coisa que ela viu pela frente, só que a primeira coisa que ela viu pela frente era uma espécie de vaso pesado que estava na sala. E esse vaso pesado na sala, ela pega e vai em direção ao quarto. Ele havia dormido no quarto dos filhos dela, mas essa altura já tinha ido para o quarto deles, cansado. Pois ela chega na cama, pega o vaso pesado, aquilo devia pesar uns 10 quilos, e joga na cabeça dele com tudo. Não satisfeita, pega um pedaço de pau e bate. E foi um crime horrível. Jeremias, por favor, eu não quero ser sensacionalista, mas meu irmão teve morte com perda de massa encefálica, tamanho ódio que essa mulher descarregou em cima dele. Com a barulheira, com a gritaria, todos os vizinhos chegam diante da casa e, meu Deus do céu, a cena era horrorosa. Meu irmão morre antes da chegada da ambulância e da polícia, que apreende em flagrante. Resumindo, Isabel foi condenada a 26 anos de prisão.
Minha mãe adoeceu, não suportando a perda do filho. Caiu numa depressão profunda. E no ano passado, acabou sucumbindo diante de um câncer terrível. Imaginar que foi culpa minha. Imaginar que foi culpa minha. Eu que dei a ideia daquele maldito cachorro. Ela, Isabel, me escreve desde o dia em que foi presa, pedindo para que eu vá até a prisão, porque ela precisa pedir perdão. Não aceito. Não aceito. Ela manda cartas quilométricas, algumas queimei antes mesmo de abrir. Penso em me mudar. A minha história nada mais é a demonstração do que o ciúme doentio pode fazer. Igualar as pessoas achando que todo mundo é igual. E claro, a precipitação de raciocínio. Obrigada.